Muito bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações no dia de hoje. Hoje, então, é sábado, dia 21 de novembro, que nós possamos ouvir a voz do Senhor no dia de hoje. E você que está assistindo no outro momento do dia, boa tarde, boa noite, né? E você que está assistindo no outro dia, né, que Deus possa falar ao seu coração também como se fosse uma palavra para o seu dia, né? Quero dar algumas explicações rápidas aqui, antes de nós começarmos o devocional propriamente dito. A partir da semana que vem, eu vou tirar um período de férias aí, né? E eu vou deixar os devocionais gravados lá no YouTube. Então, se você está no Instagram, lá no meu perfil tem o link do YouTube. Então corre lá no link do YouTube, clica lá, faz a sua inscrição no site, né? Se inscreve lá na página do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e aí você vai receber as notificações todos os dias dos vídeos, né? Então eu vou gravar os devocionais, vou deixar gravadinho lá no YouTube e vou deixar à disposição de vocês, tá bom? Então não teremos devocional no Instagram por um espaço de tempo aí e depois, quem sabe a gente volta, né? Mas não vamos ficar sem devocional, vai ter vídeo todo dia aí gravado para vocês, tá bom? Então vai lá no YouTube e já se inscreve no meu canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, que vai ser bênção, né? Deus vai falar com a gente e vai ter vídeo conforme eu já vinha fazendo aqui de terça a sábado, né? Todos os dias de terça a sábado teremos vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Se inscreve lá, tá bom? Vamos lá. Marcos no capítulo 9. Marcos capítulo 9, leremos dos versículos 1 até o versículo 32. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa sequência no nosso estudo devocional. Diz o versículo 1: E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus acaba de falar isso, 6 dias depois, né? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos, lembrando que eles não haviam experimentado ainda esse tipo de ressurreição com poder. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias veio e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Versículo 14 de Marcos capítulo 9. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo?
Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino. Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Ok, irmãos. Nós temos aqui um relato de um milagre que acontece lá no monte. Muito provavelmente os estudiosos acreditam aqui que seja o Monte Tabor, né? Jesus sobe ao monte para orar. Como era o costume de Jesus, ele então praticava a sua disciplina da oração. Ele separa alguns momentos para orar ao Senhor, alinhar o seu coração com o coração de Deus. Nesta ocasião em especial, ele leva Pedro, Tiago e João com ele, né? Então esses 3 eram os mais próximos de Jesus, dentro dos 12, né? Jesus tinha 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, e também tinha aquele que era o discípulo amado, né? João sempre andava com o mestre. E João era um pouco mais novo, né? João tinha aí entre 17 e 20 anos no máximo quando acontecem esses fatos. No entanto, Jesus chama esses 3 para orar junto com ele e o que acontece é um fato aqui milagroso, né? Quando eles estavam no monte, eles ficaram a sós e Jesus foi transfigurado diante deles. Então o que aparece são as vestes de Jesus resplandecentes, vestes como brancas, né? Como nenhum lavandeiro no mundo conseguiria branqueá-los. Então as vestes de Jesus ficam brancas, o seu rosto fica brilhante e aparece ao lado de Jesus, de um lado Moisés e do outro lado Elias. Esses 3 aparecem diante dos discípulos e vem uma nuvem que cobre esses 3, essa nuvem representando a Shekinah, né? Shekinah é a presença de Deus manifesta, a glória de Deus vem e enche aquele lugar onde eles estão, representando também lá no Antigo Testamento aquela inauguração do templo, né? Nas 2 vezes que o templo foi inaugurado, a nuvem de glória de Deus enche o templo onde as pessoas estavam, primeiro onde Moisés estava e depois onde Salomão estava quando
quando inaugura o templo novamente, né? Então, quando há a inauguração do tabernáculo, quando há a inauguração do templo, quando Jesus sobe no monte para orar, vem essa nuvem de glória, enche o lugar onde eles estão, é a presença de Deus manifesta. No meio de tudo isso aparece uma voz, e essa voz diz que Jesus é o Filho amado, e diz para ouvi-lo, né? Então, para que eles prestassem atenção naquilo que Jesus estava dizendo. Quando eles olharam ao redor, não viram mais ninguém. Perceberam então que essa nuvem se dissipou e não viram Moisés nem Elias, viram apenas Jesus, né? Nesse ínterim, né, Pedro diz, né, que era para fazer 3 tendas. Diz: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, né? Vamos ficar aqui no monte, né? Vamos curtir esse momento, já que Moisés e Elias estão conosco. Vamos aqui celebrar, né? Já que a presença deles é real aqui neste lugar, né? E aí Jesus fala, né, para eles, dá uma lição aqui em relação aos escritos antigos, dizendo que Elias já havia vindo antes e eles trataram com desprezo, né? Aqui, essa transfiguração, em primeiro lugar, quer mostrar o grande poder de Deus, né? O grande poder de Deus que é manifesto na vida de Cristo. Então, a primeira intenção de Deus com tudo isso foi mostrar que Cristo tinha muito poder, né? Segunda intenção, nós temos Moisés representando a lei, nós temos Elias representando os profetas, todo o Antigo Testamento, e nós temos a união deles em Cristo, né? Então, quando vem aquela nuvem de glória, enche aquele lugar, aquela nuvem de glória, que é a presença de Deus manifesta, diz para aquelas pessoas que estavam presentes ali: ouçam a Jesus Cristo, ou seja, tudo converge em Cristo. Não é mais interessante a gente ficar apegado apenas à lei, apenas aos profetas, mas a lei e os profetas convergem em Cristo. Então nós temos aqui essa cristocentricidade, né? Então Moisés e Elias apontam para Cristo, e Cristo, a partir de agora, é o grande personagem, o personagem principal da história da humanidade. Não é mais Elias, não é mais Moisés representando então a lei e os profetas do Antigo Testamento. E logo depois eles descem do monte e no caminho ele diz para que os discípulos, Jesus ordena aos discípulos para que eles não falassem com todo mundo sobre isso que eles haviam visto. Isso porque Jesus não queria provocar uma publicidade desnecessária, já que ele estava prestes a ser entregue diante das autoridades judaicas daquela época. Ele estava prestes a partir, então que ele pudesse aguentar um tempo ali, né? Que os discípulos aguentassem um tempo para que não abreviasse o ministério de Cristo nessa época. E depois Jesus desce do monte e cura um menino que estava endemoniado. Esse menino estava possesso de um espírito que causava surdez e mudez na vida desse menino. E esse menino precisou ali, né? O espírito que estava nele manifestou de forma violenta, de forma que ele até caiu no chão, dado como morto, né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 22, né? O pai do menino diz, né, que ele estava assim desde a infância, e diz: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo, né? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então esse homem estava clamando pela misericórdia de Cristo, para que Cristo tivesse compaixão e ajudasse. E no versículo 23 Jesus diz: se podes,
tudo é possível àquele que crê. Então, aquele que crê vai experimentar coisas maravilhosas, né? Milagres, sinais, maravilhas vão acontecer na vida daquele que crê. Então, a fé é o elemento essencial para que o milagre aconteça, né? Primeiro precisa ter o agente ali de fé, né? Precisa ter alguém que vai ser instrumento de Deus para que o poder de Deus flua, né? E segundo lugar, é o outro elemento, né, que é essencial para que o milagre aconteça, é a fé. E quando viu que a multidão estava se ajuntando, ia ter uma propaganda desnecessária naquele momento, né, uma confusão desnecessária, Jesus já repreende aquele espírito imundo e sai logo do menino. Mais para frente, os discípulos perguntam a Jesus, né? Mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio aí? E Jesus responde, esse demônio só sai com jejum e oração, né? E o que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos? Ensinar que no mundo espiritual, né, na nossa vida, existe um preço que precisa ser pago e nós precisamos mortificar a nossa carne para que possamos experimentar a vontade de Deus cada vez mais sendo cumprida, para que sejamos libertos, para que sejamos totalmente livres de toda maldição do pecado e toda maldição de Satanás. Nós precisamos nos purificar por meio da oração e do jejum. A oração e o jejum são aí duas disciplinas essenciais para a fé cristã, ok? Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, de mais uma intenção de Cristo ao se manifestar dessa forma, né? Nós podemos ver aqui 3 tipos de espiritualidade. Quero conversar com os irmãos aqui hoje sobre essa questão da espiritualidade. E rapidamente vamos então falar sobre a espiritualidade, esses 3 tipos de espiritualidade, né? Primeiro tipo é a espiritualidade do monte. Quando esses discípulos estavam no monte, né? Pedro, Tiago e João estavam no monte, Jesus Cristo chamou esses discípulos para orar junto com ele. Mas o que nós percebemos é que eles não estavam dispostos a orar. A espiritualidade do monte é a chamada espiritualidade de êxtase sem entendimento. Então aparece ali o Moisés, Elias, eles têm uma experiência de êxtase, mas eles não entendem nada do que estava acontecendo ali. Eles ficam entorpecidos por causa dessa experiência. Eu não sei quantos já passaram por essa experiência de em si mesmo ou enxergar na vida de outras pessoas, de haver ali uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa, e acaba aquela manifestação, e seja em culto, seja num evento, seja numa reunião de oração, onde quer que seja, a pessoa passa por aquela experiência e de repente sai dali como se nada tivesse acontecido. A mudança não foi genuína, né? É uma experiência espiritual, uma experiência de êxtase, no entanto aquela experiência não provocou nenhuma transformação na vida daquela pessoa. E nós vemos isso acontecendo muitas vezes na vida da igreja, né? Na vida de muitos crentes nos dias de hoje. Muita gente tem aquele êxtase, tem uma experiência espiritual, tem uma experiência forte com o Espírito Santo, no entanto, saiu dali, não tem transformação nenhuma. Pedro, Tiago e João eram esses que não estavam dispostos a pagar o preço de oração, não estavam dispostos a entender aquilo que estava acontecendo naquela hora, estavam entorpecidos pelo êxtase. Talvez nós estejamos entorpecidos pela nossa religiosidade. Talvez nós estejamos entorpecidos por essa espiritualidade do monte que provoca em nós um marasmo, uma mesmice, tratar as coisas espirituais como sendo coisas comuns, né? E nós não estamos dispostos a orar, dispostos a pagar o preço, dispostos a entender o que Cristo quer trazer para nós por meio dessas experiências. Aqueles discípulos
tiveram uma experiência de êxtase, mas eles não entenderam nada do que estava acontecendo. E embora Jesus estivesse curando aquele menino de um espírito surdo e mudo, né, mais para frente, nós percebemos que os discípulos precisavam de uma cura também para a sua surdez espiritual, porque eles estavam ouvindo tantas coisas, tantos ensinamentos, mas eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Então é importante que nós entendamos as coisas espirituais, que nós tenhamos esse discernimento das coisas espirituais, não sejamos entorpecidos pelo êxtase espiritual, por aquela experiência espiritual. Sabe aquele tipo de gente que vai para a igreja, tem a experiência de êxtase espiritual ali e fala assim: eu não quero sair da igreja, eu quero ficar aqui porque dentro da igreja eu tenho essa experiência, dentro da igreja eu sinto a presença de Deus, e quando sai da igreja não consegue sentir mais a presença de Deus e não consegue ter um entendimento das coisas espirituais. É o tipo de pessoa que busca essa espiritualidade do monte, essa espiritualidade do êxtase, mas é um êxtase entorpecente, é um êxtase de conforto, é um êxtase que traz a pessoa para uma zona de conforto muito grande. Se você já teve essa experiência, ou viu essa experiência na vida de alguém, deixa o seu joinha aqui para a gente saber se está todo mundo vivo aí, se está todo mundo acompanhando a gente nesse devocional. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos deixamos entorpecer por essa espiritualidade do monte, e nós precisamos tomar muito cuidado com essa espiritualidade do monte. Mas tem um segundo tipo de espiritualidade que talvez muitas pessoas também estejam experimentando, né? É a espiritualidade do vale. Tem a espiritualidade do monte e tem a espiritualidade do vale. Nós percebemos aqui no versículo 14 que diz aqui que quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Jesus sai do monte, e junto com aqueles 3 discípulos, e quando eles chegam no vale, quando eles chegam no pé do monte, eles veem os mestres da lei discutindo. E talvez, nós estejamos vivendo nessa outro tipo de espiritualidade, a espiritualidade do vale, que é uma discussão sem poder, uma discussão infrutífera. Aqueles mestres da lei estavam provocando uns aos outros, a discussão, mas é um tipo de discussão que não ia levar a lugar nenhum, um tipo de discussão que não trazia edificação. Tanto vimos isso que quando Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Um homem veio da multidão e respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Então, olha só o que estava acontecendo. Eles estavam discutindo acerca daquele menino que era surdo mudo, que estava possesso por esse espírito imundo, esse espírito demoníaco que provocava a surdez e a mudez na vida daquele menino. Então, o menino ali possesso, o menino precisando de libertação, a família desesperada, querendo ali uma solução, procurando uma solução para a vida daquele menino, e aqueles mestres da lei discutindo. Sabe, irmãos, dentro da igreja, às vezes nós temos feito isso. Muita gente necessitada, muita gente precisando de libertação, muita gente procurando Jesus, e nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo qual a cor nós precisamos pintar a parede da igreja, como que o púlpito deve estar, o microfone está alto demais, tem gente que gosta de luz acesa durante o culto, tem gente que gosta de luz apagada, e a gente está discutindo questões que não são essenciais para a fé. Tem gente que gosta de um culto mais animado, tem gente que gosta de um culto mais paradinho, mais calmo, mais tranquilo, tem gente que gosta de músicas mais agitadas, tem gente que gosta de música mais calminha, e aí fica aquela discussão de um grupo contra o outro grupo, enquanto nós estamos perdendo a essência. A essência é levar libertação àqueles que estão cativos. A essência é levar Jesus Cristo àqueles que estão precisando.
sabe? Nós precisamos vencer também essa espiritualidade do vale, que é uma espiritualidade que faz a gente perder tempo com questões que não são essenciais, faz a gente perder tempo com coisas infrutíferas, faz a gente perder tempo que a gente deveria estar dedicando à oração, ao jejum, à busca pelo poder. Então, essa espiritualidade do vale é uma espiritualidade de discussão sem poder. E nós precisamos vencer isso, irmãos. Em nome de Jesus, que a nossa igreja contemporânea esteja disposta a pagar esse preço de oração, a buscar mais a Jesus, a buscar mais o seu poder e menos essas coisas que não são essenciais à fé. Faz sentido para você esse tipo de espiritualidade? Será que nós, como igreja, não estamos vivendo nesse tipo de espiritualidade? Precisamos pensar um pouquinho, e depois tem o terceiro tipo de espiritualidade, a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é aquela que sobe no monte para orar e depois desce e manifesta o poder, trazendo libertação àqueles cativos. A espiritualidade de Jesus é aquela que nos impele, nos provoca a fazer algo em prol das outras pessoas. Na espiritualidade de Jesus é aquela que busca o momento a sós para se encher de poder, para se capacitar, para se alinhar com a vontade de Deus, e depois que desce do monte, aqui tem aquele momento de êxtase, de experiência espiritual, mas quando desce do monte é cheio de poder e manifesta o poder na vida das outras pessoas. Essa é a espiritualidade de Jesus. É a espiritualidade de oração, é a espiritualidade de poder, é a espiritualidade de obediência, porque depois que ele desce do monte, já começa a última semana dele, Depois que ele desce do monte, ele faz ali alguns milagres, traz alguns ensinamentos e depois ele já vai para cumprir o seu objetivo, a sua missão, que era a missão de morrer na cruz. Então ele sobe no monte, tem aquela experiência de êxtase, mas quando ele desce do monte, ele tem a experiência de obediência, ele tem a experiência de partir para cumprir a sua missão, tem a experiência de ir em direção à sua missão. Irmãos, que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade mais parecida com a espiritualidade de Cristo, que nós busquemos hoje sermos pessoas que verdadeiramente se parecem com Cristo em todos os aspectos e busca a Deus em oração, que busca o poder de Deus, que busca o conhecimento da sua palavra, a capacitação que nós precisamos para exercer o ministério ao qual ele tem nos chamado, e que nós tenhamos essa ousadia de obedecermos. Que no dia de hoje nós sejamos obedientes aos seus mandamentos, que sejamos aquelas pessoas dispostas a pagar o preço em oração, em jejum, para que as pessoas ao nosso redor sejam libertas, para que nós estejamos alinhados com a vontade de Deus e que possamos assim partir para a nossa missão, pagar este preço e cumprir o objetivo para o qual nós fomos criados. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus possa encher o seu coração no dia de hoje e que nós estejamos dispostos a pagar esse preço todos os dias de nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta palavra que nos desafia, Senhor, a vivermos uma espiritualidade mais parecida com Cristo, uma espiritualidade mais parecida com a espiritualidade de Cristo, que busca poder, que busca glória, que tem experiência de êxtase, mas que também provoca transformação na vida das pessoas, que também manifesta o poder na vida de outras pessoas. Senhor, que no dia de hoje o Senhor manifeste o seu poder,
com glória sobre as nossas vidas, que o seu poder esteja com cada um de nós, que o seu Espírito Santo nos revista contra toda cilada do inimigo, que o teu Espírito Santo nos revista para que sejamos impedidos de ser contaminados, contagiados com as coisas do mal, contaminados também por qualquer espécie de vírus, que em nome de Jesus sejamos pessoas protegidas pelo teu Espírito Santo e que no dia de hoje nós estejamos prontos, aptos a cumprir a missão para a qual o Senhor tem nos chamado. Ó Deus, oramos para que o Senhor encha as nossas vidas, para que o nosso coração seja cheio do teu Espírito Santo, para que sejamos, ó Deus, completos, plenos do poder do Senhor e que possamos manifestar esse poder na vida de outras pessoas também, levar libertação àqueles que são cativos, levar libertação àqueles que precisam e estão precisando de libertação, ó Pai. E em nome de Jesus, que nós tenhamos disposição de pagar o preço em oração, em jejum, em buscar a Tua presença, em ler e estudar a Sua palavra, e que assim sejamos capacitados para o exercício do ministério que o Senhor tem nos chamado, para esse projeto que o Senhor tem nos chamado. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu oro a Deus abençoando a vida de cada um que está aqui participando deste devocional, que está assistindo esse vídeo. Eu oro a Deus para que o teu poder alcance a vida de cada um, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Não se esqueça que a partir da terça-feira nós não teremos devocional aqui no Instagram, vai ser só no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se sempre, né? Tamo junto, e se precisar de alguma coisa, né, manda mensagem lá no YouTube. Quando eu falar assim, né, comenta aí e tal, pode comentar no YouTube, né? O comentário do YouTube fica salvo, né, para depois, e eu posso ter acesso mais tarde a esses comentários, tá certo? Deus abençoe, um ótimo sábado, um ótimo domingo, você que participa aí da sua respectiva igreja, né? Que Deus abençoe o seu final de semana, um bom descanso para você e nos vemos aí em breve em nome de Jesus. Lembre lá de ativar o sininho, se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, tá bom? Gente, obrigado, Deus abençoe, viu, Esther? Amém, obrigado, Miriam, né? Vou curtir esse período também de descanso aí, de férias, né? Deus abençoe a todos, tamo junto, até mais, tchau!